Capítulo 11. Crunch Time. Tudo o que Yan Xiao tinha em seu arsenal era a pistola 73 UASP aprimorada, um rifle de assalto Colt N9, 15 pentes de munição e o braço mecha leve cuja durabilidade foi reduzida para 130. Ele era essencialmente superado em termos de equipamento. Bang! O rifle de atirador foi disparado novamente. A bala perfurou a árvore atrás da qual ele estava se escondendo, errando por pouco. Yan Xiao gemeu. Embora o inimigo tivesse visão noturna, ele só poderia tentar distinguir sua posição pelos flashes do cano. O rifle de precisão era muito poderoso. Com sua saúde atual, provavelmente seriam necessários apenas 3 tiros para matá-lo. Yan Xiao decidiu colocar os 18 pontos de estatísticas não atribuídos à sua disposição para uso. Ele somou 14 pontos em END para saúde adicional e 4 em STR para aumentar sua vantagem em STR. Envolver-se em um tiroteio só seria desvantajoso, portanto, embora o combate corpo a corpo fosse arriscado, ele tinha que arriscar. Era virtualmente impossível fugir, pois o inimigo tinha visão noturna. A única maneira de descobrir agora era matando todos eles. Com o bônus de mais 10 do braço mecânico no topo de seu 29 for, Yan Xiao tinha força suficiente para garantir que seus golpes seriam golpes avassaladores. Com 36 pontos em END, ele agora tinha um HP máximo de 460. Ele ganhou 140 HP instantaneamente ao adicionar END, o que era crucial porque Yan Xiao já estava com pouca saúde. Seu HP atual estava agora perto de 400, o que era muito mais otimista do que antes. Os agentes estavam se espalhando para cercá-lo, e Yan Xiao percebeu que eles não eram coordenados de maneira muito próxima. Ele estimou que levaria cerca de 5 a 8 segundos para chegarem um ao outro para ajudar. Em outras palavras, Yan Xiao tinha que ter certeza de acertar seu alvo nesse curto espaço de tempo. Tendo matado mais de 30 guardas na base das Valquírias, Yan Xiao agora tinha 116 mil pontos de experiência. Ele despejou tudo isso em suas habilidades de combate. Sublinhado, grappling, foi elevado ao NV 5, mais 7% de contador, mais 10% de dano, com as mãos vazias. Combate básico, foi aumentado para o NV 8, mais 8% de dano, com as mãos nuas. Como o combate básico atingiu o NV 8 e submissão atingiu o NV 3, você pode aprender uma dessas 3 habilidades avançadas: combate de operações especiais, jiu-jitsu, punho de ferro, barra vertical. Operações especiais focadas em explosividade, assassinato e uso de ferramentas, jiu-jitsu focado em luta e finalização. O punho de ferro se concentrou em fortalecer os membros e melhorar a tolerância a sofrer danos. Eles eram 3 estilos de habilidades muito diferentes. O que Yan Xiao precisava agora era de explosão, então ele escolheu Special Ops Combat, sublinhado. Você aprendeu a habilidade avançada, Special Ops Combat, mais 6% de taxa crítica, corpo a corpo, mais 4% de dano, com as mãos nuas, barra vertical. O dano corpo a corpo de Yan Xiao foi aumentado em 15%, e sua habilidade geral de combate também foi aumentada consideravelmente. Não apenas ele se sentia muito mais forte do que antes, ele tinha a misteriosa sensação de que havia adquirido domínio sobre vários estilos de luta. É uma pena que eu ainda não tenha nenhuma habilidade de combate baseada em energia ativa, pensou Yan Xiao. Como os mecânicos tinham muito poucas habilidades ativas em seus níveis anteriores, eles não podiam fazer muito uso de sua energia. Yan Xiao colocou o braço de mecha leve e se agachou. Ele levou alguns momentos para regular sua respiração e otimizar seu fluxo de oxigênio antes de repentinamente pular para a frente e atacar o agente mais próximo a ele no flanco. Assim que Yan Xiao apareceu, os 6 agentes abriram fogo. Com o braço do mecha como escudo, Yan Xiao serpenteava por entre as árvores para evitar a chuva de metal enquanto respondia ao fogo com o SMG em sua outra mão. O cheiro de pólvora era insuportável. Em 3 segundos, Yan Xiao ficou ao alcance de seu alvo. Ele jogou o SMG na mão da arma do agente como uma distração antes de balançar o poderoso braço do mecha para ele. O agente ergueu os braços em reflexo para bloquear o golpe e suportou a dor para sacar a arma. Ele mirou na cabeça de Yan Xiao e atirou. Mas a táxi de Yan Xiao não era apenas para exibição. Com reflexos aparentemente desumanos, Yan Xiao prendeu seu braço sob a mão armada do agente e puxou-o para baixo para fazê-lo perder o equilíbrio e se dobrar para frente antes de continuar a esmagar impiedosamente o joelho na virilha. Sublinhado. Você desferiu um golpe fatal. 2x acerto crítico. Seu alvo fica atordoado por 2 segundos. Barra vertical. Embora a expressão do agente estivesse coberta por seus óculos de proteção, seu grito de dor revelava a eficácia do golpe. Yan Xiao aproveitou sua imobilidade temporária para dar uma joelhada nele repetidas vezes. Baque, baque, baque. Menos 78, menos 81, menos 84. Desculpe, irmão, eu sei que deve doer muito, mas não fui eu que decidi não incluir proteção para a virilha em sua armadura. O HP do agente despencou e Yan Xiao acabou com ele cortando sua garganta com o braço mecânico. Antes que Yan Xiao pudesse comemorar sua primeira morte, ele sentiu uma dor aguda nas costas. Ele rapidamente caiu no chão e arrastou o corpo do agente sobre ele como um escudo enquanto ele rastejava em direção a uma árvore para se proteger. Sublinhado. Você foi baleado por uma SWP Sniper Rifle. 68 danos sofridos. Você foi atingido por uma bala de alto calibre. Agora você está sangrando. Médio. Você perderá 3 HP a cada segundo por 15 segundos. Barra vertical.
A dor fez com que o rosto de Anxiao empalidecesse. Apenas um único tiro havia tirado um pedaço inteiro de sua barra de saúde. Infelizmente, ele não tinha tempo para fazer um curativo no ferimento. Caramba! Os 5 agentes do Nidou restantes ficaram furiosos porque Anxiao matou seu camarada. Eles rapidamente se aproximaram enquanto atiravam, encurralando Anxiao. Anxiao vasculhou rapidamente o corpo do agente e vestiu seu colete Kevlar. Seria bom bloquear 1 ou 2 tiros. Mais importante, no entanto, ele encontrou 3 granadas de fragmento G, uma das quais ele imediatamente jogou fora. Cabum! Os agentes tiveram que parar de atirar enquanto se abaixavam freneticamente para se proteger. Atire mais, idiotas! Gritou Anxiao furiosamente enquanto lançava uma segunda granada, fazendo com que os 5 agentes voltassem ao chão quando estavam prestes a se levantar. Após a explosão, um terceiro objeto preto foi lançado no ar, e os 5 agentes subconscientemente se agacharam mais uma vez. No entanto, quando não houve explosão após 2 segundos, eles ergueram os olhos para ver que era apenas um pedaço de rocha. Enquanto isso, Anxiao já estava atacando o próximo agente enquanto disparava com seu rifle de assalto selvagemente. Embora Anxiao tenha conseguido matar o agente que procurava abrigo na grama, ele agora estava sem munição. Anxiao jogou o rifle fora e jogou a terceira granada, ganhando algum tempo para entrar no alcance. Quando ele se chocou contra o terceiro agente, derrubando-o, um tiro do rifle de assalto Silverblade acertou na panturrilha. Anxiao fez uma careta. A lesão na panturrilha afetou sua velocidade de movimento. Então Anxiao decidiu pular no agente que havia derrubado, fazendo com que eles caíssem juntos, fora da linha de visão dos outros agentes, onde ele o matou atrás de uma árvore. Os agentes simplesmente não tinham chance contra ele no combate corpo a corpo, mas ainda faltavam 3 agentes. Embora as probabilidades estivessem contra ele e ele tivesse perdido metade de seu HP, Anxiao permaneceu calmo e passou algum tempo planejando seu próximo movimento. O inimigo provavelmente, enquanto isso, Silverblade estava em completa descrença. Ele havia subestimado enormemente o assunto do teste, resultando em seu número sendo reduzido pela metade. Bombardeio, ele pediu. Eles jogaram granadas. Cabum, ele está morto, fique cauteloso, respondeu Silverblade enquanto ele e os outros 2 agentes se aproximavam lentamente. Quando chegaram à árvore, perceberam que havia um cadáver queimado no chão. Pelo que restou de seu uniforme, parecia ter sido Anxiao. Finalmente, os 2 agentes baixaram as armas e relaxaram. Não, gritou Silverblade de repente. Abaixe-se. Capítulo 12. Identidade original. Antes que os 2 agentes pudessem reagir, um tiro foi disparado. No entanto, o tiro não foi destinado a nenhum deles. Em vez disso, visava o cadáver, ou mais precisamente, as 3 granadas que foram plantadas nele. Como estavam a queima-roupa, os 2 agentes foram instantaneamente engolfados pela explosão e bombardeados com estilhaços. Sublinhado. Você causou 60 de dano ao inimigo. X8. Você matou um Nidou agente. 1500 XP ganhos. X2. Barra vertical. Anxiao levantou-se fracamente de um pedaço de grama alta. Ele estava gravemente ferido, sangrando e quase sem resistência. A fadiga estava se instalando, e estava consumindo toda a força de vontade e foco que ele conseguia reunir apenas para manter os olhos abertos. Ele conseguiu sobreviver à explosão anterior com 50 HP restantes, usando o cadáver do agente como escudo de carne, após o qual ele vestiu o cadáver com suas roupas e plantou as granadas. Apenas Silverblade estava vigilante o suficiente para escapar de sua armadilha. Os membros de Anxiao tremiam incontrolavelmente, e ele não conseguia nem ver direito devido ao sangue turvando sua visão. De repente, uma figura negra disparou em sua direção. Você pediu por isso. Uivou uma lâmina de prata enfurecida enquanto empurrava uma faca para frente. O holofote de um helicóptero Black Harrier iluminava a floresta. Ila saltou da aeronave para o que parecia ser o resultado de uma batalha feroz. O esquadrão de cobaias já havia chegado e estava coletando amostras de sangue. O número 1 estava parado em silêncio com os punhos cerrados. A visão dos corpos dos 6 agentes deixou Ila atordoada por alguns momentos. Por incrível que pareça, Zero eliminou Nidou Squadrons e escapou. Ela se agachou para examinar os corpos e deduziu que 1 morreu por tiro, 2 por explosão e 3 em combate corpo a corpo. Toda a parte inferior do corpo de Silverblade foi pulverizada, e havia cacos de vidro de seus óculos de visão noturna embutidos em seus olhos. Ele tinha claramente sido liquidado por alguém muito mais poderoso do que ele. Como Zero pode ter se tornado tão forte de repente, mesmo que ele estivesse escondendo suas verdadeiras capacidades o tempo todo? Zero havia treinado apenas por no máximo meio ano. Era simplesmente inconcebível que ele pudesse enfrentar o esquadrão Nidou, formado por agentes de elite veteranos. Ele poderia ter despertado superpoderes como eu fiz, e ela se arrependeu de não ter ficado de olho em Anxiao. Talvez, ela pensou, ela pudesse ter evitado tudo isso. Além disso, Zero escolheu escapar no mesmo dia em que ela estava fora. Foi sorte ou ele planejou tudo. O equipamento deles está faltando, mas conseguimos encontrar isso, relatou um dos agentes enquanto mostrava o braço do Mecha para Ila. O braço do Mecha estava encharcado de sangue e havia uma faca saindo de seu motor. Traga de volta. Um dia depois, um grande número de funcionários da Germinal chegou à base das Valquírias para resgatar qualquer filmagem de vigilância remanescente e reunir pistas. O próprio patrão também veio. O chefe da organização Germinal usava um casaco preto, máscara preta, luvas pretas. Bem, ele estava essencialmente coberto de preto da cabeça aos pés e parecia ter saído direto do detetive Conan. Apenas 5 pessoas em toda a organização já tinham visto seu rosto. Onde está o Zero?
Ele perguntou claramente. Não conseguimos rastreá-lo, respondeu o número 1 com os dentes cerrados. Se eu tiver mais tempo. O chefe levantou abruptamente a mão em sinal de demissão. O número 1 imediatamente parou de tagarelar. O chefe estava de muito mau humor. Apenas alguns dias atrás, ele descartou o 0 como um pedaço de lixo, e este pedaço de lixo conseguiu escapar enquanto matava tantos de seus homens. 30 guardas armados mortos, todas as pesquisas destruídas e um esquadrão de elite eliminado. Além disso, ele matou Lin Weijian e escapou? Você está brincando? Ele gritou para seus homens. Eu quero saber quando ele se transformou e como ele ficou tão forte. Um pesquisador respondeu apressadamente. Criamos uma teoria depois de examinar seus registros. Continue. O comportamento e as ações de 0 antes e depois do experimento são notavelmente diferentes. De acordo com os relatos originais de sua captura, a identidade original de 0 era Xiao An, o terceiro filho do segundo no comando da família Lumeira. Essa foi uma notícia chocante até mesmo para o próprio chefe. A família Lumeira era um poderoso clã beligerante aliado do país de Teos. Os assuntos de teste capturados para a experimentação eram geralmente criminosos ou retardatários. Como alguém com esse histórico acabou em suas mãos? O filho do segundo em comando do Alumeira, Quan, de acordo com nossas investigações, Xiao era o menos dotado entre seus irmãos. Ele não só era incapaz de despertar energia, como também era extremamente incapaz de liderar e tinha mente fraca, respondeu o pesquisador enquanto folheava seu relatório. Nossos agentes o encontraram nos destroços de uma batalha. Ele estava seguindo seu irmão mais velho, Xiao Ai, em uma missão de transporte quando foram emboscados por um inimigo. Prosseguir. Na época, Xiao Ai comandava a equipe, e o verdadeiro objetivo dos agressores não era a mercadoria que transportavam, mas ele próprio. Ele era o mais promissor de seus irmãos e tinha mais ou menos garantia de suceder à posição de seu pai. De acordo com nossa inteligência, a emboscada foi um trabalho interno. Alguém dentro da família queria se livrar dele. Durante a emboscada, Xiao Ai forçou Xiao An a trocar de roupa com ele e usou como isca. No final, enquanto Xiao An foi atingido por um canhão, Xiao Ai conseguiu escapar em segurança. Desde quando nossa rede era tão bem informada? Franziu a testa o chefe. Xiao Ai não se preocupou em esconder a verdade, incluindo o fato de que ele usou Xiao An como isca. As circunstâncias da morte de Xiao An não prejudicaram a posição de Xiao Ai na família. Na época, o segundo no comando chegou a dizer que Xiao Ai tinha se saído bem. Como você sabe, a família Lumeira valoriza o poder acima de tudo. Um fardo como Xiao An não significava nada para eles. Mesmo seus irmãos não lamentaram sua morte. A existência passada de An Xiao era como uma flor de beira de estrada que todos pisaram sem perceber. O chefe riu friamente. Os fracos de fato não merecem simpatia. Chega de seu passado. Diga-me o que aconteceu durante os 6 meses. Achamos que o experimento com Valkyria desencadeou uma mudança em seu corpo. Uma mudança maior do que poderíamos ter imaginado. Isso não apenas revelou seu talento para máquinas. O que fez foi aumentar sua inteligência. Achamos que ele está planejando sua fuga desde o início. Você está dizendo que a lavagem cerebral não funcionou com ele? Interrompeu Ila. Sim. Receio que sim. Ila franziu a testa. A pesquisadora continuou. Como é possível que um sujeito sem memória desenvolva sua própria vontade? A única explicação parece ser que Valkyria o ajudou a recuperar suas memórias. No entanto, como ele nunca foi uma pessoa talentosa para começar, Valkyria também deve ter despertado algum tipo de força oculta dentro dele. Tem certeza? Perguntou o líder friamente. Absolutamente não. Admitiu a pesquisadora. Afinal, era simplesmente conjectura. Quem diabos poderia ter certeza? Número 1 não pude evitar, mas interrompeu. Ele foi apenas sorte. O chefe imediatamente silenciou com um olhar fixo. Oh, certo. Os guardas também trouxeram de volta esse braço mecha que ele usava. Completa a pesquisadora. Embora o trabalho artesanal do braço em si não seja muito refinado, devo dizer que é um conceito bastante revolucionário. Parece que este braço mecha desempenhou um papel importante em sua fuga. O Departamento de Desenvolvimento de Armas gostaria de replicar este modelo para o desenvolvimento. Finalmente, pensou o patrão, algo bom de se ouvir. Os fundos não são um problema. Eu só quero resultados. O pesquisador assinou com a cabeça, continuando. Não importa o que aconteça. A astúcia e o talento de 0 tornam uma pessoa perigosa. Ele tem alto valor de pesquisa. Morto ou vivo, obter seu corpo sem dúvida nos ajudará a aperfeiçoar a Valkyria. Embora todos os pesquisadores estivessem apavorados com An Xiao, pois ele poderia matá-los quando quisesse, eles eram, afinal, homens da ciência. Franziu a testa. Desde o momento em que foi criado, ele soube que tinha um predecessor. Esse fato por si só o levou a identificar An Xiao como um inimigo. No entanto, quando ele pensou que havia ultrapassado An Xiao, a realidade o atingiu como um caminhão. Antes de determinar o fator exato por trás dos efeitos da droga, cesse todas as experiências. Reúna todos os assuntos de teste mais uma vez para outra rodada de lavagem cerebral. Não quero que apareça outro 0. Ordenou o patrão. Os olhos do Nu se arregalaram em descrença. Ele sentiu que sua lealdade à organização estava sendo posta em dúvida. Desejou liderar uma equipe para buscar o 0. Ele explodiu. O chefe olhou para o número 1 enquanto pensava. Ele realmente tinha grandes expectativas para o esquadrão da cobaia. Consegues fazê-lo? Eu definitivamente terei sucesso. Declarado Nu. Multar. Traga 0 de volta, vivo ou morto. Capítulo 13. Wanderers. 7 dias depois, em algum lugar de uma floresta radiante e brilhante, um homem de aparência frágil ainda estava tentando encontrar o caminho para sair da floresta aparentemente interminável. An Xiao precisava desesperadamente de comida e água. Sua mochila estava cheia,
mas apenas com o equipamento. 7 dias atrás, ele derrotou Silverblade com relativa facilidade sacrificando o braço do Mecha. Perdê-lo não era grande coisa, já que Anxiao ainda tinha os projetos e sempre poderia criar outro. Embora a floresta não fosse um lugar ideal para a recuperação, o alto fim de Anxiao deu-lhe resistência à infecção de feridas. Ainda assim, ele teve que suportar a dor de cavar para fora as balas dentro dele. A dor de extrair a bala do atirador alojada em sua omoplata, em particular, foi tão insuportável que imobilizou Anxiao por quase uma hora. No mínimo, ele teve sorte de não ter encontrado nenhum animal selvagem, embora tenha pegado algumas lebres. As feras do planeta Aquamarine eram extremamente ferozes, e algumas delas eram até inteligentes. Na galáxia, eles ocasionalmente atacavam cidades humanas. Algumas feras, como elefante e orca anfíbio, eram tão grandes que o armamento convencional era completamente ineficaz contra eles. Embora Anxiao conhecesse bem a geografia do planeta Água Marinha, não era muito útil para ele quando não sabia exatamente onde estava. Anxiao dormia no topo das árvores à noite e, se as últimas 7 noites lhe ensinaram alguma coisa, é que os mosquitos são as criaturas mais detestáveis do mundo. Serei algum dia desta floresta? Como se em resposta às suas orações, um acampamento de errantes logo apareceu na visão de Anxiao. De repente, a expressão de Anxiao mudou e ele saltou para trás abruptamente. No mesmo instante em que ele reagiu, uma enorme rede saltou de debaixo da areia. Estava incrustado com cacos de metal. O bastardo se esquivou. Um jovem de cabelos compridos carregando uma espingarda saiu de trás de uma árvore. Suas roupas estavam esfarrapadas e remendadas com pele de animal. Fique parado, ele gritou. O jovem provavelmente era um dos residentes do acampamento, e Anxiao, não querendo criar problemas desnecessários, ergueu as mãos acima da cabeça. Eu sou apenas um transeunte. Um transeunte? A mochila volumosa de Anxiao chamou a atenção do jovem. O que tem na bolsa? Tire tudo. Anxiao suspirou. Não admira que a armadilha fosse tão grande. Foi feito exatamente para pegar pessoas. A moral sempre fica confusa em tempos de dificuldade. A maioria dos errantes eram cidadãos sobreviventes dos antigos países que optaram por não se juntar às 6 nações. Como a vida na selva era dura, matar e roubar podiam ser desaprovados. Mas eram ocorrências inevitáveis. Você é surdo, eu disse. Tire tudo, gritou o jovem de cabelos compridos enquanto avançava para acertar Anxiao na testa com a coronha de sua espingarda. Anxiao estava exasperado. O único conteúdo em sua mochila eram armas, munições e equipamentos que pertenciam à organização germinal. Como ele explicaria isso? Você não me entende? Quer que eu estrague você? O jovem de cabelos compridos engatilhou a espingarda de maneira ameaçadora. De repente, Anxiao deu uma cotovelada no peito do jovem desavisado, fazendo voar para trás em estado de choque. Anxiao agarrou a espingarda dele no ar. O jovem caiu pesadamente no chão e apertou o peito de terror enquanto se arrastava para longe. Anxiao cortou uma corda da armadilha e amarrou o jovem chorão a uma árvore. Quando ele examinou a espingarda, ele percebeu que seu cano estava completamente torto e balançou a cabeça. No mínimo, implicava que o jovem nunca havia matado antes e que estava apenas atuando. Mesmo assim, o jovem ficou tão apavorado que, ao vê-lo nas mãos de Anxiao, entrou em pânico ainda mais. Irmão mais velho, por favor, me poupe. Perdoe-me por não reconhecer o Mt. Tai. Anxiao deu um tapa no rosto dele, repreendendo. Então, você sabe que estava errado? Eu estava errado. Eu estava errado. Desabafou o jovem descaradamente. Por quê? O jovem pensou por um momento antes de responder com cuidado. Eu deveria ter trazido mais uma arma. Anxiao caiu na gargalhada. Você é engraçado, hein? Por favor, tenha misericórdia de mim, senhor Saint. Apenas me deixe ir como se você estivesse perdendo o vento, soluçou o jovem com lágrimas escorrendo. Se perder. Nunca passei por um vento tão forte antes. Anxiao ergueu a espingarda e atingiu o jovem no rosto para nocauteá-lo. No final do dia, o jovem provavelmente era um residente do acampamento, e Anxiao ainda precisava obter comida e água deles. Considere-se com sorte. Meia hora depois, Anxiao finalmente alcançou o acampamento. Sua aparência parecia perturbar os andarilhos. A vida na selva era cheia de perigos e os andarilhos muitas vezes não eram bem-vindos aos estranhos. Seu modo de vida era semelhante ao dos ciganos e frequentemente viajavam. Havia caminhonetes alinhadas do lado de fora da tenda. A maioria deles estava enferrujada e alguns nem tinham exteriores. Anxiao percebeu que havia apenas algumas dúzias de barracas, tornando esta comunidade relativamente pequena. Mesmo assim, era uma sociedade em miniatura, e Anxiao localizou o comerciante do campo, um ocidental barbudo que conduzia seus negócios em sua caminhonete. Forasteiro? O barbudo ergueu uma sobrancelha. Você conhece as regras? Ele perguntou. Que regras? Apenas negociação de permuta. Bem, tudo bem, pensou Anxiao. Já que não tem um único centavo. Quero um mapa, 3 baldes d'água e 5 quilos de comida. Pão ou carne seca servem, disse Anxiao enquanto pegava um punhado de balas de sua bolsa e as colocava no caminhão. Vou pagar com isso. Pólvora. Os olhos do mercador barbudo brilharam de ganância. A pólvora era extremamente valiosa entre os errantes, pois a caça era uma fonte importante de alimento. 150 balas, afirmou o comerciante barbudo. O rosto de Anxiao ficou sombrio. Roubo durante o dia. Os itens que ele pediu eram necessidades básicas. Não havia como eles valerem tanto. As balas de bronze de Anxiao eram balas de alta qualidade que poderiam facilmente custar os $10 cada, mas o comerciante estava pedindo 150 delas, o equivalente a os $1.500.
Depende de você, acrescentou o comerciante com indiferença, enquanto voltava sua atenção para as unhas. Capítulo 14. A velha era ia nova. Como Anxiao precisava desesperadamente de comida e água, ele cedeu à demanda do comerciante. Suspirando, ele alinhou 150 balas na traseira do caminhão. De repente, o homem barbudo acenou com o dedo. 180. Anxiao olhou para ele. Oh, olhos tão assustadores. Você quer me matar ou algo assim? Rapidamente. Pessoal, venham ver. Este homem quer me matar. Dezenas de andarilhos se reuniram em um instante. Alguns deles até vieram com paus e morcegos. Este é o nosso território. Você está tentando ser uma criança engraçada? Está bem, está bem. 180 balas. Foda-me. Anxiao atirou apressadamente mais balas para o caso de aumentar ainda mais o preço. O comerciante riu astutamente e mandou alguém buscar a mercadoria. Depois de confirmar os itens, Anxiao levantou o dedo médio para o comerciante antes de se virar. De repente, o comerciante falou: Ei, você está planejando sair da floresta? Por quê? Você tem um problema com isso? Eu tenho uma picape velha. Eu quero isso? Perguntou educadamente o comerciante barbudo. Não que eu possa pagar seu preço. Anxiao atirou de volta. Oh, acho que você pode, disse o comerciante enquanto apontava para a bolsa de Anxiao. Você tem tantas balas. Você deve ter muitas armas também. A bolsa de Anxiao estava realmente cheia de armas, de alta qualidade. Aliás, ele havia saqueado do Needle Squad. Ele até tinha o rifle de atirador e alguns coletes Kevlar. Ele poderia facilmente comprar uma velha picape. No entanto, Anxiao balançou a cabeça. Um carro deixaria um rastro. Anxiao prefere não tentar pilotar um helicóptero. Caminhar era mais seguro. Além disso, se os agentes da organização Germinal descobrissem suas armas aqui, seria desastroso não apenas para Anxiao, mas também para os errantes daqui. Em certo sentido, seria desonesto da parte dele vendê-los. Embora Anxiao tivesse matado recentemente um grande número de pessoas, não foi por perversidade. Era para sobreviver. O comerciante, entretanto, não era uma pessoa facilmente dissuadido. Ele estava prestes a falar de novo quando, de repente, uma voz masculina explodiu. Kailu, você está se aproveitando de estranhos novamente. Um homem corpulento, vestido com roupas de caçador remendadas com peles de animais, apareceu atrás da multidão. Enquanto ele caminhava em direção ao centro da multidão, todos se moveram para abrir caminho para ele. O homem parecia impor respeito. O grande mercador barbudo gemeu. O Xuanjun, acabei de fechar um negócio meticulosamente. Não venha e interfira. O Xuanjun agarrou as balas do caminhão e as empurrou de volta para Anxiao. As coisas que você quer não valem muito. Trate isso como um presente. Aqui, leve isso de volta. Anxiao ficou pasmo com o cavalheirismo do homem e o encarou sem acreditar. O homem era um mongol extremamente musculoso, com cabelos brancos nas laterais da cabeça e olhos afiados como os de uma águia. Ele parecia muito com um homem justo. E Anxiao imediatamente gostou dele. Ei, e eu? Interrompeu Kailu. Não é só um pouco de comida? Vou te dar mais amanhã? Respondeu o Xuanjun casualmente. Kailu estava frustrado. Não era todo dia que um estrangeiro vinha buscá-lo para ganhar dinheiro rápido. Quem vem de longe é um convidado. Você parece muito frágil para viajar sozinho. Por que não se recuperar em minha casa? Anxiao hesitou. Ele realmente precisava de um lugar adequado para se recuperar. Em qualquer caso, o Xuanjun lhe dera uma primeira impressão muito boa. Então ele acenou com a cabeça. Enquanto Anxiao seguiu Xuanjun, a multidão se dispersou. Kailu fumegou, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele não se atreveu a ofender o Xuanjun. O Xuanjun conduziu Anxiao até sua tenda. Ao entrar na tenda, ele gritou: temos um convidado hoje. Cozinhe mais. Ok, respondeu uma voz de mulher. Anxiao seguiu atrás de Xuanjun para dentro da tenda. Ela era uma mulher que parecia bastante comum e usava uma saia simples na cintura. Anxiao percebeu que ela era cega. Esta é minha esposa, apresentou Xuanjun com um sorriso. Prazer em conhecê-lo, cumprimentou-a enquanto ela olhava para a entrada. Ela então se virou para pegar louças, carne seca e vegetais silvestres e os arrumou dentro de um forno de barro simples no centro da tenda. Anxiao e o Xuanjun sentaram-se e conversaram. Depois de um tempo, Anxiao teve certeza de que o Xuanjun não tinha segundas intenções, ele era simplesmente uma pessoa extremamente legal. Percebi antes que a maioria das pessoas em sua comunidade são brancas. Como você acabou com eles? Perguntou Anxiao. Havia 4 raças de humanos em Aquamarine: preto, branco, amarelo e Xanu. Não havia nenhuma razão especial para isso. Aconteceu que era uma época caótica. Conheci alguns viajantes por acaso e decidi ficar com eles, pois An estava doente na época. Apesar de virmos de diferentes países e sermos de diferentes raças, somos todos resquícios da velha era e todos passamos pela perda de nossos países. Não há necessidade de distinção. Afinal, somos todos humanos. Alguns dos que perderam seus países optaram por ingressar nas 6 nações. Outros optaram por ingressar na organização germinal. O resto só poderia se tornar errante. Os errantes constituem 1/3 da população do planeta. Aquamarine costumava ter mais de 100 nações, mas tudo mudou quando uma civilização avançada entrou em contato com o planeta. A ideia de fazer a humanidade avançar e entrar no espaço gerou um movimento pela sustentabilidade, e a ideia de unificar os países ganhou alguma popularidade. Embora fosse realmente rebuscado pensar que só isso poderia mudar a face de todo o planeta, havia pessoas no poder que apoiaram a ideia e conspiraram nos bastidores para que isso acontecesse. Resumindo, após inúmeras guerras, negociações e todos os tipos de esforços pacíficos e não pacíficos, todos os países foram unidos nas 6 nações no espaço de algumas décadas. Muitas coisas que as pessoas pensavam serem insubstituíveis foram simplesmente postas de lado pelas ondas incontroláveis de mudança, e muitas vidas foram sacrificadas no processo.
Assim é a civilização. As pessoas são como os sedimentos do rio, destinados a acompanhar o fluxo. Embora manter o status quo seja sempre fácil, a revolução sempre vem com dor e sofrimento. Ao comparar o ganho individual com a melhoria da sociedade, é natural que as pessoas favoreçam o primeiro. Pessoas verdadeiramente altruístas são criaturas raras, caso contrário, altruísmo não seria vista como uma virtude. Declarações como veja, ainda há pessoas boas no mundo são tristes de ouvir. No entanto, a mudança veio cedo demais para Aquamarine. A batalha de Randrea foi o prego no caixão. Às vezes, penso na maneira como considerávamos nossa vida algo natural. Sinto falta de como a vida era pacífica naquela época. Quem poderia imaginar que a mudança poderia acontecer tão repentinamente? Quero dizer, mesmo que os recursos do planeta acabem se esgotando, não seria em algumas centenas de anos a partir de agora, porque temos que responder por algo assim, lamentou Xuan Jun. Han Xiao suspirou com empatia. Capítulo 15. Robô. Quem sabe, talvez fosse inevitável. A luta social estava destinada a atingir um ponto de ebulição. Talvez a dor de curto prazo seja melhor do que o sofrimento de longo prazo. Han Xiao encolheu os ombros. A Batalha de Andrea definiu a paisagem pós-unificação do planeta em pedra. Andrea era o nome de um continente, outrora o lar de várias nações. Com o desenvolvimento da guerra, Andrea, por algum motivo, tornou-se o representante do conflito. Era como se todos os países tivessem concordado em resolver as coisas ali de uma vez por todas. Como se estivessem tentando conter a escala dos danos infligidos ao planeta. No entanto, bilhões de vidas foram perdidas como resultado. Quando a guerra terminou, tudo o que restou de Andrea era uma terra desolada de terra arrasada e árvores murchas. Seus rios ficaram arruinados, e a paisagem outrora fértil e exuberante não existia mais. As 6 nações simplesmente fizeram as malas e partiram assim que a batalha terminou, ignorando a destruição que haviam causado. Han Xiao notou uma velha bolha na palma da mão de Xuan Jun. Você costumava ser um soldado? Ele perguntou. Sim, por mais de 10 anos. Achei que remanescentes como você escolheriam ingressar na organização germinal. O Xuan Jun balançou a cabeça. Meu país foi anexado pacificamente pelos Tardragon. Soldados como eu não tinham nada a dizer. Simplesmente seguimos a decisão que nossos líderes tomaram. Eu detesto as 6 nações, mas a organização germinal não é melhor. Eles surgiram do nada para tirar vantagem de nosso ódio pelas 6 nações. Suspiro. Eu sou um homem simples. Tudo que eu quero é escapar da guerra. A guerra é cruel. Meus olhos foram cegados por uma granada de flash. Meu marido e eu fugimos incansavelmente antes de nos estabelecermos aqui. Embora a vida de um andarilho não seja fácil, é melhor do que a guerra, acrescentou An. Quando ela terminou de falar, o cheiro de carne encheu a tenda, fazendo com que Han Xiao enchesse de água. Como você cozinha sem ser capaz de ver? Ele perguntou. An encheu as bochechas. Não me despreze. Posso ser cego, mas ainda posso cheirar, ouvir e sentir. Não é como se eu não tivesse membros. O Xuan Jun sorriu. Ela tem um caráter forte. Nem me deixa cuidar dela. Não quero ser sua bagagem, respondeu An humildemente, levando o Xuan Jun a coçar a cabeça de vergonha. Ele mudou rapidamente de assunto. Ah, certo. Vou deixar você dar uma olhada no meu bebê. O Xuan Jun abriu uma caixa de armazenamento ao lado dele para recuperar uma arma antiga. Vamos ver se você conhece suas armas, disse ele com orgulho. Sublinhado. Mosquete de baioneta, era antigo, nota média. Estatísticas básicas, dano, 38 a 40. Taxa de incêndio, 0,9 s. Capacidade da revista, 20. Alcance, 200 metros de alcance. Potência de saída, 25. Durabilidade, 5.300. Bônus de estatística, mais um destreza. Comprimento, 0,77 metros. Peso, 7,1 kg. Efeitos adicionais, preciso. Observações, esta arma acompanhou seu mestre em inúmeras batalhas. Sublinhado. É uma boa arma, elogiou Han Xiao. Mesmo que tenha sido usado por tanto tempo, você ainda o mantém bem polido. O cano é perfeito. Verdadeiramente uma arma bem feita. Esta arma é minha parceira. Ele está comigo há quase 10 anos, riu Xuan Jun. Só parece novo porque eu frequentemente passo óleo. A verdade é que seu funcionamento envelheceu. Não pode mais ser usado. A dupla continuou a conversar até o céu escurecer e An terminar de cozinhar. An havia cozinhado uma gigantesca panela de sopa cremosa cheia de carne tenra e vegetais silvestres. Não apenas era extremamente perfumado e saboroso, mas também visualmente apetitoso, e Han Xiao não pôde deixar de babar. Han Xiao engoliu em seco ao ver a carne. Ele não comia nada de bom nos últimos 7 dias. Sua proximidade com o Jun Xuan estava disparando no local. Mais um. Depois do jantar, o Xuan Jun pediu a Han Xiao para passar a noite. Han Xiao decidiu ficar, já que não pretendia viajar à noite de qualquer maneira. Eles colocaram um colchão para ele e montaram uma divisória. Sua bolsa é muito grande. Vou colocá-lo do lado de fora, disse An. Vou fazer isso sozinho. Antes de trazer sua bolsa, Han Xiao desmontou todas as armas de sua mochila para tirar seus gatilhos. Ele os embrulhou em uma pele de animal que obteve de Jun Xuan e colocou o pacote em um canto. Han Xiao também carregou seu 73 Wasp e o colocou sob o travesseiro. Claro, ele não estava cansado de seus anfitriões calorosos ou algo assim. Era simplesmente importante estar sempre preparado e alerta. Assim que a cabeça de Han
Anxiao atingiu o travesseiro. Ele adormeceu instantaneamente. Seu ronco podia ser ouvido através da cortina. O Xuanjun riu enquanto balançava a cabeça. Parece que ele está acabado. Não vamos perturbá-lo. An assentiu e começou a levar os talheres para lavar. Tio, estou faminto. De repente, um jovem desgrenhado entrou na tenda. Seu rosto inteiro estava coberto de lama e havia um caroço inchado em sua cabeça. Era ninguém menos que o jovem que Anxiao encontrara esta tarde. Ele era sobrinho de Xuanjun. Fei, onde você esteve o dia todo? Eu não vi você de jeito nenhum, questionou o Xuanjun. Eu saí para caçar, gaguejou Fei. O Xuanjun percebeu que seu sobrinho estava mentindo. Ele puxou a orelha de Fei e começou a repreendê-lo com uma voz severa, mas suave. Você está disposto a fazer suas pegadinhas de novo? Eu disse que iria cortá-lo se você pegasse aquela espingarda quebrada para assustar as pessoas de novo. Não eu. As lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Fei enquanto ele se enchia de indignação e dor. Seu sobrinho não só sofreu bullying hoje, como também ficou amarrado a uma árvore o dia todo. Estou tão cansado e com muita fome. Tio, dá um tempo, pensou. Por favor, tio, não os corte fora. Ele berrou. Qual perna você quer que eu corte? Só não corte minhas bolas. Ponto. Você e sua mente suja. Não se preocupe, vou cortá-los para você, já que é isso que você quer. O Xuanjun estava prestes a levantar a mão para dar um tapa em Fei quando se lembrou que Anxiao estava dormindo. Ele soltou Fei com um aviso, percebendo que havia mais alguém na tenda. Fei espiou além da divisória para ver quem era. Quando ele viu Anxiao, seu queixo caiu. Não é o diabo desta tarde, o que você está olhando? Esta noite, você durma do lado de fora. O Xuanjun sussurrou repentinamente ao seu lado. Fei deu um salto e caiu para trás. Ele rapidamente saiu da tenda de 4, deixando o Xuanjun perplexo. Meu rosto é tão horrível. Porque estou fugindo de minha própria casa. Esta é a chance perfeita de obter minha vingança. Percebeu Fei quando ele parou de andar. Ele começou a voltar para a tenda, mas instantaneamente mudou de ideia ao pensar no rosto assustador de Anxiao. Fei. Fei, mostre alguma coragem. Quando começou a formular um plano, lembrou-se de que havia um pacote na tenda que ele nunca tinha visto antes. Deve ser dele. Fei esperou até meia-noite, quando todos já haviam ido para a cama. Ele foi na ponta dos pés até sua própria casa e pegou o pacote. O que temos aqui? Quando Fei desdobrou o pacote, seus olhos se arregalaram em descrença. Armas de alta qualidade. Eu não posso levar todos eles. Fei escolheu 2,73 wasps. Esqueça. Já que meu tio está hospedando você, só aceitarei 2 como compensação. Ele embrulhou as armas restantes e devolveu o pacote à sua posição original. São apenas 2 armas. Ele provavelmente não vai notar.